Teve uma noite que eu dormi nesse alojamento, eu cheguei bem cansado. Aí, quando eu acordei em projeção, mas foi uma projeção tão forte que eu até pensei que foi, não, eu tô acordando de verdade. Era de verdade. Daí depois eu acabei falando, não, foi uma projeção muito forte. Eu acordei e eu vi meus companheiros dormindo e eu vi a luz lá fora, nas janelas. Porque é bem janelado. Era como se fosse uma baia grande com umas janelas enormes, assim, que você dava pra ver tudo lá fora, né? Devido às proporções. Aí eu acordei, vi o pessoal dormindo, falei, nossa, o pessoal tá dormindo. Naquele primeiro instante, eu pensei que acordei de verdade. O pessoal tá dormindo, o que eu tô fazendo? Acordei, de repente eu vi as luzes. Quando eu vi as luzes, eu falei, não, eu me saí do corpo, isso aqui não tá sendo real. Aí eu vi essas luzes, umas luzes fortes, uma nave grande, gigante, passando, assim, dando um rasante. Mas como é que você sabe que não era real? Porque depois eu fui falando com a psicóloga, depois, posteriormente, eu fui sentindo aquilo. Sentindo, daí eu vi assim, não, foi uma projeção que eu saí do meu corpo, não era assim na 3D, né? Eu saí, tanto que depois que eu vou descrever um pouco mais, mas depois dessa experiência, eu acordei, eu perguntei pros meus amigos, vocês viram? Aí foi a hora que eu cheguei e botei pra fora, vocês viram? Eles falaram, não. Era um pessoal, não era pra todo mundo, mas o pessoal que tava era um pouco mais dos meus chegados ali e tal. Falei, vocês viram? Luzes assim e tal. Tinha um barulho estranho, um certo de frequência de rádio, alguma coisa assim. Daí eles, não vimos nada. Não, tava dormindo, tava. E realmente, quando eu tava ali no corpo, eu vi eles estavam dormindo. Aí você vê, sabe, mas você não viu o seu corpo dormindo? Não vi. Isso que me botou numa dúvida. Eu falei, não, foi real. Ou foi não. Mas depois eu cheguei. Eu ainda posso estar errado, tá? Não vou bater a martelada, mas pra mim foi uma parte que eu saí em projeção e eu vi. Mas eu não vi meu corpo, isso realmente, eu não vi meu corpo. Mas aí eu saí, quando eu voltei e perguntei pros meus amigos, eu tinha uma certeza que tinha visto e tinha escutado. Aí, eu até falei, não, então tá tudo bem. Depois eu fingi demência pros caras, porque senão eu falava, puta, depois essa formação corre. Porque aquilo foi muito real. Quando você tem essas experiências, pra você, ali no momento depois que você acorda, é tão real que você defende bandeira e tudo mais. Só que depois a mente vai trabalhando isso com você, daí ela começa, será que foi isso mesmo? Isso aqui foi tão forte? Mas é aquela outra lado da mente. Se você não trabalhar isso, você começa até se sabotar. Aí depois, um sargento que não tava lá com a gente, ele chegou pra mim e falou assim, você não tá legal, né? Esse sargento, ele tinha algo a mais, mas não era nada aí. Ele só tinha um interrelacionamento assim, com os soldados melhor. Eu falei, eu tô sentindo que você não tá bem. Eu já tive em incursões, Oriente Médio, essas coisas. Mas você não tá bem, né? Eu falei, não tô. Você quer falar pra mim? Eu vou entender. Era um cara bem legal. Eu falei, Sérgio, é o seguinte, eu vi isso. Eu vi luzes, um barulho, rodeando a nossa área de treinamento aqui. Ele falou, você sabe que essas coisas é meio complicado você tá falando aqui, né? Porque as pessoas, depois você vai pra uma área psicologia, sabe? Depois da psicologia, você falou onde você vai? Eu falei, psiquiatria. Depois, em casos mais sérios, sabe que depois você vai pra psiquiatria? Sabe depois? Eu falei, não. Depois vem uma equipe se dizendo da área da saúde pra conversar com você. Se dizendo da área de saúde. Se é, não sei. Mas toma cuidado, às vezes você pode chegar... O tenente, era o tenente legal, o tenente carismático lá. Ele não gosta muito de escutar essas coisas. Então, um conselho pra você, guarde isso pra você, fala isso com a psicóloga, mas veja o psicólogo que você tá... Ele falou, a Mrs. Waldron? Eu falei, ela é firmeza. Então, cuidado com essa boca no trombone, porque tem coisas que que não querem ser ouvidas, faladas, isso causa distorção no ambiente, ainda mais para oficiais. Eu falei, caramba, mas as coisas estão tão boas aqui pra mim. Daí, passando esse período, o tenente ficou sabendo. Daí ele falou, você tem problema no olho? Eu falei, não tenho. Não, vamos fazer uma checagem no olho, você deve ter problema no olho. Eu falei, tenente, com todo respeito, eu não tenho. Daí ele olhou bem assim pra mim. Você deve ter problema no olho. Eu vi que ele deu uma mudada nessa afirmação, que eu falei, então talvez seja melhor. Aí eu já dei uma passada pra trás, falei, peraí, encarnou alguma coisa aqui. Mas eu não falei, eu vou ver melhor. Eu falei, não é a hora de eu ver isso.
Porque até então ele tava sendo super legal comigo. E de repente, não, você vai ver se você tem problema. Aí eu fui lá, passei por acho que uns 2 dias lá, cara. Eu fui fazer exame de ouvido, fui fazer exame de olho, tudo deu certinho ali, tudo acabou dando certinho. Aí cheguei com a documentação e tal, falei, tá tudo certo, né? Tá tudo... Mostrei lá, o pessoal falou, você foi fazer exame de que você viu algumas coisas. Começou a espalhar a notícia. Eu falei, mas eu fiquei com esse receio, eu não queria que se espalhasse pra não virar chacota, porque eu só tava guardando pra mim e pra minha mãe. Minha mãe que tá aqui é prova disso. A gente falava pelo Skype, eu contava tudo, as minhas preocupações, todas as coisas. Eu falei, mãe, eu tenho você pra falar, psicóloga. Eu tinha às vezes uma amiga ou outra, mas não era sempre que eu podia estar em contato, né? E eu vi essas mudanças, essas nuances de pessoas que eram legais, de repente viam um negócio e falavam, olha, não é bem assim, né? Eu falei, acho que é. Aí eu achei, eu fiquei um pouco, eu dei uma reclusada, eu fiquei um pouco mais recluso. Falei, não vou ficar falando coisas que eu vejo jamais. Aí chegou no ouvido do meu sargento. Não sei como essas coisas chegam, porque é que também a base, companheiros, de que também eu tava vendo coisas no meu dormitório. Daí falou assim, então talvez você precise ir lá pra Grafenwöhr fazer alguns outros exames, né? Eu falei, mas por que Grafenwöhr? É porque aqui não tem especialidade pra onde você precisa. Mas que especialidade eu preciso? Não, lá eles vão decidir. Não falava. E fiquei... Aí me mandaram pra Grafenwöhr. Aí em Grafenwöhr, mesmo lance, e eu vi umas pessoas estranhas, esquisitas, e eu passei por outras projeções. E também eu apareci na nave, com o Grey novo. Eu tô adiantando um pouco, mas em 2 anos, foram assim, encontros. E eu via que ele queria me colocar num caminho que seria bom pra mim e bom pra ele. Mas bom pra mim porque tava alimentando uma parte do meu ego. Pô, eu quero ser oficial, tal, não sei o quê. Mas eu tô falando disso de mim, uma experiência minha, tá, gente? Não é nada contra quem quer ser oficial, que seja... Pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu tava alimentando algo que eu vi lá na frente, lá com a minha projeção, que eu acabei tendo uma experiência onde eu tomei um tiro. Eu acho que aquilo foi uma mensagem pra mim, de tipo, olha, cuidado pra onde você tá caminhando pra um caminho, seja muito tentador, seja muito monetariamente, statusmente, né, vamos dizer assim, muito glamuroso, porque isso aí tem um preço depois. Isso depois eu fui recebendo mensagens dos seres através da canalização da Mrs. Walter. Então aquilo foi acumulando comigo, e eu falei assim, não, acho que não vou querer mais. Quando eu falei, não vou querer mais, aí as coisas começaram a ficar pesadas pra mim. Pesada no tipo, começaram a encasquetar comigo com pouca coisa, com coisa idiota. Tinha gente que fazia coisas piores. Tinha gente que fazia muita burrada. Às vezes eu fazia 1/10 da burrada, coisa caía em cima de mim. Eu falei, meu, que energia é essa? Aí voltando a encontrar com o alemão lá, o alemão falou assim, e aí, não é mais fácil o nosso caminho? Você tá aqui, cara. Você tá aqui... Eu tô falando de um jeito porque ele fazia-se de um jeito pra eu entender. Né? Eu sentia que ele falava de um jeito onde eu entendia maravilhosamente. Ele não falava complicado. Ele não se botava naquela pomposidade. Ele falava de um jeito, parecia na minha frequência. Era exatamente que, tipo, se eu falasse de um jeito ali, ele conseguiria ser um bom amigo, vamos dizer assim, mas um amigo da onça. Que é onde ele falava as coisas certas pra me tentar. Então ele sempre tentava colocar ali nesses parâmetros onde eu queria seguir. Mas daí eu coloquei mais energias em mim, muita oração, eu falei... Tanto que depois eu descobri que quando essas coisas ruins estavam acontecendo, a rotação ia chegar na minha base e eu iria no Oriente Médio. Foi quando eu falei para meus pais, minha mãe tá aqui, meu pai falei pro meu pai também, foi onde eles ficaram mais com medo. Porque daí eu falei, olha... Lembrando do sonho, tá fazendo sentido, porque quando eu aprendi linguagem de rádio, linguagem de equipamentos, códigos, eu tô lembrando do meu sonho que eu falava exatamente esses códigos. Porque eu até então não sabia. No meu sonho, antes do treinamento básico, eu não sabia. Depois eu comecei a ler o Blue Book, eu olhei e falei, isso aqui parece que eu já sabia antes. Parece que eu já sabia aqui. Li o livro do Warrior Skills aqui, nível 1. Nossa,
Dava aquele déjà vu, assim, aqueles gatilhos de déjà vu. Eu falei, não, tá batendo. Eu falei, isso parece que tá se aproximando. Existe uma aproximação com aquela projeção. Ou algo que ia acontecer do futuro. Então eu comecei a tomar outro caminho. Eu falei, não, olha, eu acho que pra mim acabou. Eu não quero seguir carreira oficial, não quero continuar construindo uma carreira dentro do exército. Porque também eu sentia que a fase tinha acabado. A fase da aventura, né? Ah, eu quero conhecer lá dentro, como é que tudo. E então isso foi se desmanchando, porque eu fui tirando o pé do acelerador. Só que eu fui tirando o pé do acelerador, o outro lado de lá, vamos falar assim, o caramunhão grey lá do outro lado de lá não começou a gostar. Porque acho que ele tava gostando muito. Porque era uma época que as coisas estavam dando certo pra mim. Eu saía bastante. Até então, eu namorei uma alemã lá. Mas antes de namorar, eu bagunçava bastante lá. E eu sentia que de alguma forma, eu queria mais. Eu queria mais. E as coisas estavam dando certo. De repente, quando eu comecei a notar onde eu tava, a 200 km por hora ali, sem cinto de segurança, vamos dizer assim, né? Analogicamente falando, eu falei, não, peraí. Tem que eu reduzir isso aqui, botar o cinto. Só que o outro lado sentia que não tava aprovando. E queria colocar. Daí ele até deu um recado pra mim, assim, falou assim, ó. A gente vai tentar te convencer de alguma maneira. Até lá, muitas coisas vão acontecer. E falava, o que você quer? É salário, né? O salário de oficial, salário isso, benefício tal. Ele falou, não é legal? Você merece. Pô, você tá aí sofrendo e tal. E ficava tentando. Eu falei, eu até concordo com você, mas não é isso que eu quero, não é meu coração que tá sentindo. E entrava nesses diálogos. Só que a maioria das vezes ele vinha como esse alemão. Aí quando eu via que essas pessoas se comportando, meus companheiros se comportando de uma maneira ruim, ódio, quando falava de alguma coisa eu via aquela energia. E às vezes eu fechava o olho e falava, deixa eu ver melhor isso. Aí eu via aquela aura. Daí eu falava, por que você faz isso com as pessoas? Eu falava, não, a gente só alimenta. É o que elas querem, ele falava. É o que elas querem, é o livre-arbítrio dela. Então parecia que uma relação meio parasita ali, que se alimentava disso. E aquela coisa que queria que eu tivesse nesse caminho. Eu falei assim, não, eu não... Mas eu não queria levantar a bandeira e falar assim, não, eu não quero porque tem um pessoal lá da egrégora de luz que tá me ajudando e não sei o que. Eu não falava assim, eu me portava e falava, não desejo isso, não quero ir pra isso, não dessa maneira. E ele foi chegando e foi fazendo mais coisas ruins. Aí eu tive um acidente, assim, meio... que envolvia... fui parado por causa de uma blitz. Aí a blitz encasquetou comigo. Era uma coisa, assim, surreal. Você falou, que vai só escalando. Aí chegou uma hora que eu tava com a energia muito baixa. Muito baixa, porque isso correu na base inteira, que a blitz me parou, uma blitz alemã. Aí acharam um monte de erro lá, né, que eu tava errado, aí correu na base, aí até um instrutor do outro lado da base chegou e falou assim, finalmente te pegaram, né? Eu falei, o que ele quer dizer com isso? Minha vida começou a ficar meio ruim lá. E foi nessa parte bem, assim, que eu comecei a conversar bem mais, assim, assiduamente com a minha mãe, com meu pai. Aí eu já comecei a tirar o pé do acelerador voltando, eu falei, não vou querer isso, porque... O que eu encontrei aqui, não tô falando de outras experiências, de outras bases, tem bastante brasileiro no exército, não só no exército americano, mas nas Forças Armadas Americanas, que tem experiência deles, mas eu tô contando a minha, o que eu tive nessa experiência de Hohenfels, que é uma base assim que eu achei, ao meu ver, no ver melhor, eu via uma coisa muito pesada, uma coisa sanguessuga, que estava se alimentando, e não se alimentando de uma maneira que não respeitava nenhum tipo de hierarquia. Porque teve um coronel, full bird coronel é quando o cara é absoluto, tem uma águia, assim, é uma posição assim, almejadíssima pelos oficiais. Ele é antes do general, ele é o top. Assim. Aí ele falou, sabe, o Grey falou pra mim, falou, tava falando de tal, ele tava caminhando bem, mas ele tá começando a pensar coisas que a gente não gosta. E a gente vai armar uma pra ele. Eu falei, por que você tá falando isso pra mim? Não, só pra você ver que a gente não tem força de vocês. Porque eu pensava assim, existe uma força que eu posso tirar de mim pra tentar me sobrepujar a eles. Eu acho que ele leu isso em mim e ele botou esse exemplo.
Aí, dali uns dias, esse coronel é super respeitado. Saiu uma notícia, a investigação, tem um departamento chamado CID, que é um departamento investigativo dentro do exército, que às vezes eles são acionados para investigar abuso, violência doméstica, até violência doméstica. Se você vai agredir sua esposa, CID entra no meio, porque você é propriedade do exército americano, eles vão intervir tudo. Então qualquer coisa que você faça, eles vão saber, mas se alguém te caguetar ali e botar uma coisa muito grande, você é eliminado. E esse coronel que era respeitadíssimo, todo mundo tomou um choque, porque saiu uma notícia muito, muito pesada dele. Que a base ficou em choque. Eu não gostaria de comentar, porque é pesado mesmo. E ninguém esperava. Aí eu lembrei dessa conversa e eu falei... Isso é uma notícia onde? Na base. Mas o que acontece na base, ali, fica na base. Mas como que sai essa notícia? É tipo um jornalzinho local, é isso? É porque o que todo mundo faz, é muita gente... Isso é fofoca de corredor. Isso, exatamente. Tá. Ainda mais quando... não tem outro jeito de explicar. Porque acontece e eu tinha esse receio. Comigo, às vezes eu ia... Aí eu acabei pegando a fama de você sair muito, né? Aí você é brasileiro. Aí o pessoal fala, biquíni, carnaval, mulherada. O cara brasileiro não para na base. Mas eu não tava parando na base, porque o próprio comando da base fala assim, não fica aqui. Porque se você ficar aqui, você vai entrar em depressão, você vai ficar mal. Então aproveita a Europa para você viajar. Vá pra Itália, vá pra França. Só que o discurso é meio bonitinho, porque na hora deles aprovar o livro aqui, não é pra todo mundo que eles aprovam. Então... essas notícias acabam espalhando a sua fama ali. Às vezes você vai fazer alguma coisa, você vai botar o lixo pra fora e cai o lixo. Aí você fala, o cara não botou o lixo direito, é porco. Pronto, a fama ali. Mas eu tô falando assim devido às proporções, sabe? Porque a Hohenfels não era uma base tão grande assim, comparada a Fort Benning, comparada a Fort Bragg. Então, ali corria fácil.